Em um mundo caótico e em constante transformação, onde o futuro parece cada vez mais incerto, as filosofias de vida podem ser o nosso farol, nossa bússola interna que nos guia através das tempestades. Nesse contexto surge Robert Greene, um filósofo contemporâneo cujas ideias e ensinamentos têm inspirado milhões de pessoas ao redor do planeta. Suas reflexões, nascidas de uma profunda compreensão da natureza humana e suas idiosincrasias, são como um farol, iluminando o caminho de músicos, líderes mundiais e pessoas comuns que buscam uma vida mais plena e consciente. Sua filosofia tem raízes em conceitos antigos, como o amor fati e o memento mori, explorando profundamente a maneira como lidamos com o sofrimento, nosso papel no vasto cosmos e nossa atitude diante da morte. Greene também aborda a importância de se antecipar e se preparar para todas as eventualidades e a significância de avaliar as pessoas por suas ações, não por suas palavras ou aparências. Cada um desses temas não é apenas uma reflexão sobre a vida, mas um convite para um mergulho profundo em nós mesmos, em relação ao mundo e aos outros. São lições para se libertar de medos, expandir a consciência e viver a vida de uma maneira mais autêntica e plena. Iremos explorar cada um desses temas de forma mais detalhada, desvendando as ricas camadas de sabedoria contidas na palavra de Greene, começando por uma das suas percepções mais profundas acerca do mundo, amor fati. Mas primeiro gostaria muito de contar com o seu like e a sua inscrição aqui nesse canal, pois você vai estar me ajudando muito a crescer ele e alcançar mais e mais pessoas e ter a oportunidade de ajudar mais e mais pessoas também. Conto com vocês. A ideia do amor fati, popularizada pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche e arduamente defendida por Robert Greene, é um convite a uma perspectiva revolucionária sobre como lidamos com o inevitável sofrimento e as adversidades que a vida impõe. Imagine uma dança com a vida, onde cada passo, mesmo os mais difíceis, é abraçado com amor e aceitação. O amor fati é essa dança. Nela, não resistimos aos sopros do vento, ao contrário, seguimos com ele, compreendendo que, por mais violentos que possam parecer, fazem parte de um todo harmonioso que é a própria existência. Essa aceitação radical não é uma admissão da derrota, mas uma poderosa afirmação de vida. Amar o destino significa não apenas aceitar, mas abraçar com carinho cada momento de dor, cada desafio como uma parte intrínseca do que significa estar vivo. Isso não quer dizer que devemos buscar o sofrimento ou ser indiferentes à dor. Pelo contrário, é um convite para extrair sabedoria das adversidades, para encontrar a beleza no caos e para aprender com a constante dança do universo. Contudo, uma das maiores barreiras à aderência a esse princípio é o nosso próprio medo, que muitas vezes alimenta a antecipação de sofrimentos ainda não vividos. Greene propõe que nós, seres humanos, sofremos mais na imaginação do que na realidade, tal como Sêneca. Nossa mente frequentemente pinta quadros tenebrosos de futuros ainda não realizados, e por vezes acabamos por nos torturar com problemas que ainda nem se concretizaram, ou que talvez nunca venham a ocorrer. Ele exemplifica isso com o conceito de que o mundo é, em grande medida, indiferente a nós. As árvores, os pássaros, o céu e a natureza não estão preocupados com nossos problemas, medos e ansiedades. Nós, muitas vezes, criamos as ideias de que somos o centro do universo e que tudo que acontece irá afetar a gente negativamente. Mas o princípio do amor fati, então, é um convite para repensar a maneira como lidamos com o sofrimento e o medo. É uma chamada para treinar a mente a aceitar o que vem, para entender que a vida envolve dor e adversidade, e que por mais doloroso que possa ser, isso é parte do ser humano. É sobre aprender a ver o mundo como ele é, e não como nossos medos e ansiedades o pintam. É sobre abraçar o sofrimento, mas também sobre aprender a desapegar-se do que não aconteceu e talvez nunca aconteça. Ao final, é a busca pelo equilíbrio entre aceitação e antecipação, entre amor ao que acontece e a realidade da indiferença do mundo ao nosso redor. Essa é a dança do amor fati, a dança da vida, segundo Robert Greene. Há uma tendência inerente aos seres humanos de se verem como o centro do universo, e Robert Greene chama a atenção para essa armadilha em nossa perspectiva sobre a vida e o mundo. Nossas vidas são cercadas por cosmos vasto e indiferente. O mundo não é hostil nem amigável, ele simplesmente é, e é neste simplesmente ser que o mundo exibe uma indiferença que pode parecer desconcertante e até mesmo ameaçadora para nós. Essa indiferença, no entanto, não é uma desvantagem, mas sim uma oportunidade para a liberdade. Ela nos oferece um espaço onde podemos traçar o nosso próprio caminho, nossa própria narrativa, e desenvolver o nosso próprio senso de significado.
Como Greene sugere, o reconhecimento dessa realidade pode ajudar a aliviar muitas ansiedades e preocupações que costumamos carregar. Ele afirma que a maior parte dos nossos problemas são produtos dos nossos próprios pensamentos e ansiedades. A mente humana é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas também pode ser uma fonte de tormento quando se torna hiperativa e começa a criar cenários de desastres que não aconteceram e talvez nunca aconteçam. Tais pensamentos podem nos levar a um estado constante de tensão e medo, limitando a nossa capacidade de viver plenamente o presente e desfrutar de nossa vida. Nesse sentido, Greene propõe uma mudança de perspectiva. Ele sugere que devemos aprender a aceitar que o mundo não gira em torno de nós. E que, em vez de permitir que nossos pensamentos e ansiedades nos dominem, devemos aprender a controlá-los. Em vez de se concentrar em cenários catastróficos e hipotéticos, devemos voltar a nossa atenção para o que realmente está acontecendo e o que está sob o nosso controle, e aceitar principalmente aquilo que não está. Além disso, ele nos encoraja a questionar a tendência de levar as coisas muito a sério. Muitas vezes, as situações que consideramos tragédias são apenas eventos neutros que nossa mente coloriu com tonalidades negativas. Ao abordar a vida com uma leveza lúcida, podemos mitigar o peso que colocamos sobre nós mesmos e encontrar a liberdade e a felicidade em meio à aparente indiferença do mundo. Em última análise, a mensagem de Greene é uma de liberação. Ele nos convida a reconhecer a indiferença do mundo, a rejeitar a ideia de que somos o centro do universo e enfrentar nossos problemas com uma perspectiva lúcida e objetiva. Ele nos desafia a superar as limitações impostas por nossas ansiedades e a aceitar a liberdade que vem com a compreensão de que o mundo simplesmente é. A natureza mortal do ser humano sempre foi uma questão central para filósofos, artistas e pensadores. O escritor Robert Greene mergulha profundamente nessa temática ao abordar a filosofia do memento mori, uma expressão latina que se traduz como "lembra-te que és mortal". Essa é uma reflexão profunda, um memento de nossa mortalidade, que é muitas vezes esquecida na correria diária de nossas vidas. Greene argumenta que nossa sociedade tem um medo latente da morte, uma fobia invisível que se infiltra silenciosamente em nossas vidas. Esse medo nos leva a evitar riscos, nos restringe e molda nosso comportamento e decisões. De maneira sutil, nos tornamos prisioneiros de uma ansiedade que nem sempre conseguimos identificar, mas que, apesar disso, nos afeta profundamente. Ao evitar a morte e, por extensão, nosso próprio fim, nos privamos de viver a vida em sua plenitude. Greene nos encoraja a confrontar o nosso medo da morte, não como um fim absoluto, mas como uma parte integrante de nossas vidas. Ele nos convida a entender que o risco e o fracasso, fenômenos que tememos, são, na verdade, aspectos essenciais do crescimento e do desenvolvimento humano. Esse medo latente de nossa mortalidade nos torna cautelosos, ao ponto de comprometer a nossa capacidade de arriscar e experimentar novas coisas, impedindo-nos de alcançar nosso pleno potencial. Em vez de nos permitir explorar e errar, nos restringimos à nossa zona de conforto, por medo de falhar ou de sermos julgados. Greene propõe uma abordagem diferente, acolher a nossa mortalidade. Em vez de nos cegarmos para o inevitável, ele sugere que devemos aprender a aceitar a morte como uma parte inerente da existência, e assim, encará-la com serenidade e tranquilidade. Esse acolhimento não apenas reduz o medo e a ansiedade associados à morte, mas também nos permite viver nossas vidas de maneira mais plena e consciente. Ao fazer isso, podemos recontextualizar o risco e o fracasso, não como algo a ser temido, mas como oportunidades para aprender, crescer e se desenvolver. O fracasso deixa de ser um fim e se torna um começo, um ponto de partida para o crescimento pessoal. Ao abraçar esse medo da morte, aprendemos a valorizar o tempo que temos e aproveitar ao máximo cada momento e viver a vida com uma intensidade e profundidade que não seriam possíveis de outra forma. Portanto, Memento Mori é um convite à liberdade, é uma chamada à ação, um lembrete que a nossa vida é finita e que cada momento é precioso. Com esse lembrete, somos incentivados a viver a vida ao máximo, sem medo da morte, do fracasso ou do julgamento dos outros. É uma filosofia que nos ensina a amar a nossa mortalidade e valorizar a vida que nós temos. Em um mundo repleto de incertezas, a capacidade de antecipar o que está por vir pode ser uma ferramenta poderosa também. Para Robert, essa habilidade não é apenas útil, mas é fundamental para navegar pelas complexidades da vida. Ele argumenta que se pudermos antecipar todas as eventualidades possíveis, poderemos enfrentar qualquer desafio que seja lançado de maneira tranquila e controlada. Para ilustrar essa ideia, Greene refere Alfred Hitchcock, o célebre diretor de cinema do século XX, conhecido tanto por sua destreza artística quanto por sua meticulosa atenção aos detalhes.
Hitchcock era famoso por seu preparo meticuloso. Antes de iniciar a filmagem de qualquer cena, ele já havia antecipado todos os possíveis desafios e obstáculos que poderiam surgir. Cada detalhe, cada movimento da câmera, cada gesto do ator estava previamente pensado e planejado. Dessa maneira, quando Hitchcock chegava ao set de filmagens, ele já estava preparado para tudo. Mesmo diante de problemas imprevistos, ele conseguia manter a calma, pois tinha um plano de ação bem definido. O resultado disso era uma sensação de tranquilidade e controle que se refletia em todo o set, inspirando confiança e respeito em sua equipe. Essa habilidade de antecipar e preparar-se não se limita apenas à produção de filmes. Ela pode ser aplicada em todas as esferas da vida, seja em questões pessoais, profissionais ou sociais. Por exemplo, ao enfrentar um novo projeto de trabalho, podemos tentar antecipar todas as dificuldades que possam surgir e preparar soluções adequadas. Ao fazer isso, estaremos mais preparados para lidar com obstáculos e menos propensos a sermos pegos de surpresa. Entretanto, Greene enfatiza que a antecipação não deve levar a um estado de ansiedade constante. O objetivo não é viver em um estado de preocupação perpétua, mas sim ter uma compreensão clara e realista das possíveis eventualidades. Ao fazer isso, estamos nos preparando para a vida, não para o medo. Em suma, a filosofia de Greene sobre antecipação e preparação é um convite à resiliência e ao autoconhecimento. Ao antecipar o futuro, não apenas nos preparamos para enfrentar desafios, mas também desenvolvemos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nossa capacidade de superar adversidades. Para Robert Greene, a realidade de uma pessoa não está nas palavras que proferem ou nas imagens que projetam, mas em suas ações. Por meio de suas ações, uma pessoa revela sua verdadeira natureza, seus verdadeiros pensamentos e intenções. O filósofo argumenta que as ações têm mais peso do que as palavras, pois as palavras podem ser manipuladas, mas as ações, elas são reflexos autênticos do nosso caráter e intenções. Esse princípio, segundo Greene, é uma ferramenta valiosa para compreender o mundo e as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes somos enganados por palavras eloquentes ou aparências enganosas, perdendo a oportunidade de ver a verdade que está escondida sob a superfície. Em contrapartida, ao focarmos nas ações, temos a chance de observar o comportamento real das pessoas e discernir suas verdadeiras intenções. Greene ilustra esse ponto com um exemplo, que se chama Harris, um empresário de reputação bem questionável. Aparentemente, Harris era um aviador independente e uma figura popular em Hollywood, mas por trás da imagem pública era um homem de caráter fraco e negócios falhos. Se as pessoas se deixassem levar por suas palavras e aparências, seriam facilmente enganadas. No entanto, olhando para seus padrões de comportamento e ações, seria possível ver a sua verdadeira natureza. Isso nos lembra que não devemos nos apressar em formar opiniões sobre os outros com base em aparências superficiais ou palavras persuasivas. Em vez disso, devemos observar as suas ações, seu comportamento e a maneira como tratam os outros. É nessa arena, na arena das ações, que a verdadeira natureza de uma pessoa se revela. A filosofia de Greene sobre a importância das ações nos convida a ser observadores perspicazes, a questionar as aparências e a procura da verdade nas ações das pessoas. Ao fazer isso, não só evitamos ser enganados, como também ganhamos uma compreensão mais profunda e autêntica das pessoas ao nosso redor. E no processo, podemos nos tornar mais atentos, conscientes e finalmente mais sábios em nossa interação com o mundo. A jornada humana é rica, repleta de alegrias e desafios, de triunfos e contratempos. As lições que Robert Greene nos proporciona oferecem uma visão profunda e reflexiva sobre a natureza da vida e do sofrimento humano. À medida que nos aventuramos pelo caminho da existência, devemos recordar a importância de amor fati, de abraçar tudo que a vida nos traz, os bons e os maus momentos, como partes integrantes de nossa experiência humana. Ao adotar essa filosofia, não somente aprendemos a lidar com os sofrimentos inevitáveis da vida, mas também começamos a ver o mundo com uma nova perspectiva. Aprendemos que não somos o centro do universo e que nossas ansiedades muitas vezes são produtos de nossa própria imaginação. Aprendemos a aceitar a indiferença do mundo. E isso pode parecer uma tarefa desafiadora, mas é, na realidade, uma jornada que nos liberta. De igual modo, confrontar o nosso medo da morte, aceitar a inevitabilidade da nossa finitude, pode desencadear uma revolução em nossa percepção. Nosso tempo é limitado, portanto, cada momento é precioso e merece ser vivido plenamente. Essa aceitação profunda da mortalidade pode inspirar coragem para assumir riscos, explorar oportunidades e viver a vida com audácia.
A antecipação e a preparação nos capacitam a enfrentar a incerteza e a mudança. Assim como Alfred Hitchcock, que dominava a arte da direção cinematográfica com meticulosa preparação, também podemos abraçar nossas vidas com previsão e prudência, tornando-nos mais resilientes diante dos obstáculos e reviravoltas inesperadas. E por fim, a compreensão de que a verdadeira natureza de um indivíduo é revelada por suas ações, não por suas palavras, nos leva a uma maior clareza e discernimento. Essa sua perspicácia nos ajuda a enxergar além das aparências superficiais, permitindo-nos identificar as verdadeiras intenções e valores das pessoas que cruzam o nosso caminho. Cada um desses conceitos por si só pode transformar a nossa experiência de vida. Entretanto, ao abraçá-los em conjunto, nos equipamos com uma bússola moral e filosófica que pode nos guiar nessa jornada da vida com sabedoria, resiliência e autenticidade. Nessa transformação, descobrimos uma vida mais plena, mais significativa e, acima de tudo, uma vida vivida de acordo com nossos próprios termos. Porque, no fim das contas, a vida não se trata de evitar o sofrimento ou buscar a felicidade a qualquer custo. Trata-se de abraçar cada momento, de se preparar para o imprevisto, de entender a nós mesmos e aos outros, e, sobretudo, de amar o nosso destino.